Vou gravar uma sequência de stories aqui para vocês falando como essa vulnerabilidade do Spring Cloud Gateway funciona, tá? Vou explicar primeiro como ele funciona e depois como a vulnerabilidade é explorada dentro do Spring Cloud Gateway, beleza? Bom, para quem já mexe com aplicações e arquitetura de aplicações, sabe o que é um gateway de API. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o API Gateway na AWS, que faz o redirecionamento de requisições para aplicações. Ele é um pouquinho diferente de um load balancer, né? Porque um load balancer a gente teria as mesmas aplicações aqui e ele dividindo a carga entre essas aplicações. No caso de um gateway, ele faz a distribuição baseado nos serviços. Então, imagina que a gente tem um browser ou um dispositivo móvel fazendo uma requisição para um determinado site. E aí ele quer acessar, por exemplo, a tela de autenticação. Então a responsabilidade desse cara aqui, do Spring Cloud Gateway ou do Gateway de API, é fazer o redirecionamento para aquele microserviço de autenticação. O usuário ele quer acessar os relatórios. Então esse cara, o Gateway, ele é o responsável por redirecionar a requisição desse usuário para o serviço de reports. Ele quer fazer uma renderização, um processamento de uma imagem. Então ele entende, baseado em rotas, que eu já vou mostrar o que é, para onde ele tem que mandar, para qual microserviço dentro da arquitetura que ele tem que redirecionar essa requisição. Então a gente tem aqui os clientes e esse cara direciona as requisições para esses microserviços dentro da rede, beleza? Essa aqui é uma arquitetura muito boa e está sendo muito utilizada dentro das empresas. E o carinha, existem várias soluções que fazem isso, mas um dos caras que é muito utilizado é o Spring Cloud Gateway, tá bom? Existem outros, como o Telerik, se eu não me engano, e também tem o API Gateway da AWS, mas vamos focar hoje no Spring Cloud Gateway, porque a vulnerabilidade existe nele. Beleza, como qualquer outra solução boa, existe uma interface de gerenciamento do Spring Cloud Gateway, beleza? E essa interface de gerenciamento, ela pode ser acessada através de rotas que existem dentro da solução. Então você acessa /actuator, /gateway, /routes. E essa URL aqui, dentro do teu Spring Cloud Gateway, ele vai listar as rotas que existem dentro da aplicação. Eu já vou fazer um demo ali para vocês disso aqui funcionando. É só para vocês entenderem o conceito do gerenciamento do Spring Cloud Gateway, tá? Então se você fizer uma requisição post para actuator, gateway, routes e o nome da sua nova rota que você quer criar, ele vai criar uma nova rota. Se você fazer uma requisição usando o método delete para actuator, gateway, routes e é muito ruim, o Instagram ele corta depois de 4 stories, ele corta aqui. Mas vamos lá. Depois, se você fizer uma requisição delete para actuator, gateway, routes e o nome da rota que você quer deletar, ele vai deletar aquela rota. Beleza. Essa é a interface de administração do Spring Cloud Gateway. Qual é o problema? Porque normalmente essa interface actuator, gateway, ela está diretamente no mesmo endereçamento aonde os usuários vão acessar os serviços. Então, beleza, agora você já entendeu como funciona o Spring Cloud Gateway e como funciona a interface de gerenciamento dele, né? Então eu peguei aqui uma instância onde está rodando o Spring Cloud Gateway, ele está rodando sobre essa URL, cloud-gateway.crosec.labs, e a rota. Aqui entra o primeiro problema dessa solução, que é a interface de gerenciamento ser a mesma interface utilizada pelos usuários normais da aplicação. E algo que deve ser diferente. Mas vamos a alguns exemplos aqui. .crosec.labs. Se a gente chama a rota /actuator, gateway, routes, ele responde para a gente com um JSON dizendo o seguinte, que a requisição GET, que foi feita para a rota index, ele é principal, né, a rota index do Spring Cloud Gateway está redirecionando para o site example.com, né? Um site de exemplo. Então, se a gente faz uma requisição para a interface de administração do Spring, né? Então a gente está chamando no host Cloud Gateway, a requisição será redirecionada para essa URI, que é http://example.com porta 80. Beleza, então a gente fez a requisição para index e ele chamou ali o example.com. Beleza, padrão. Então agora a gente vai entrar como a vulnerabilidade funciona. Beleza, nessa mesma interface eu posso criar uma nova rota. Então eu estou aqui fazendo uma requisição post, igual a gente já viu, para actuator, gateway, routes, com o nome da rota que eu quero criar, por exemplo, crosec,
Estou definindo os parâmetros que eu quero na criação dessa rota. Então, o ID da minha rota vai ser, por exemplo, eu vou colocar crowsec, em vez de crowsec 1 aqui, crowsec, e eu posso adicionar outras coisas que não é padrão. Então, eu estou adicionando um filtro, e o filtro vai ser o seguinte: eu quero colocar um response header, então add response header. Então, para toda resposta, eu quero adicionar esse header, um header com o nome xTestHeader com o valor teste. Beleza, eu vou criar uma rota e todas as responses eu vou colocar esse header. Então eu vou enviar essa requisição aqui lá para o back-end. E ele vai para o exemplo.com. Então ele diz para a gente que criou. Então ele respondeu aqui para a gente com 201, dizendo que ele criou a rota no /routes/crowsec. Beleza, funcionando lindamente. Então agora, se a gente fizer uma requisição aqui, a gente precisa chamar essa rota de refresh para ele atualizar as rotas que ele criou. Beleza, e ele disse que fez a atualização, deu 200 ok. E agora, se eu chamo essa interface aqui de novo, onde ele lista as rotas, ele diz pra gente o seguinte, que existe duas rotas agora, né? A primeira lá da index e a segunda que é a que a gente criou. E aí existe o filtro lá que a gente criou, add response header no /xTestHeader, e aí ele colocou lá para adicionar o header com esse valor aqui. Beleza, até aqui não tem problema, né? Então até aqui é o funcionamento normal, intended, da aplicação da tela de gerenciamento. Agora, a questão é o seguinte: eu vou mostrar um pouco do artigo do cara que descobriu essa vulnerabilidade e aonde está e qual é a vulnerabilidade. Esse aqui é o artigo do Wyatt, onde ele discorre tudo, qual o processo dele para descobrir essa vulnerabilidade. E basicamente o que ele fez foi analisar o código-fonte, né? Porque esse software, ele é open source. Então o código dele é aberto, você pode ir lá e analisar. E durante a análise do código-fonte dele, ele viu o seguinte, olha só que interessante. Lembra aquele valor que a gente colocou aqui, esse valor aqui, que é o valor do header? Olha só que legal. Existe uma condição aqui que é a seguinte. Se esse raw value, que é o valor que a gente passou do header, ele iniciar com cerquilha, abre chaves e terminar com fecha chaves, ele assume que isso aqui é uma expression language, que basicamente ele faz uma substituição dos valores que estiver aqui dentro. E beleza, e isso chama o parser. Então ele chama o parser do expression language, que vai fazer o parsing de tudo que está dentro desse valor. E aí, se não começar com cifrão chaves e finalizar com cifrão chaves, ele retorna o valor normal, porque não é uma expression language, Beleza. E qual é o problema nesse cenário aqui? Se você passa aqui um expression language nesse valor, ele vai interpretar esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai fazer uma POC. E a POC que a gente vai fazer é o seguinte: vamos criar uma outra rota e a gente vai fazer somente um cálculo simples do expression language e para ver se realmente ele está funcionando. E a partir disso, a partir do expression language, a gente consegue fazer uma coisa que a gente chama de expression language injection. E essa vulnerabilidade permite a execução remota de código. Então a gente já chega lá. Vamos fazer um teste inicial aqui. Bom, então eu mudei aqui, em vez de crowsec, eu coloquei crowsec test. No ID eu coloquei crowsec test, que é para criar uma nova rota. E agora, lá no nosso header, no valor do nosso header, eu coloquei ali uma conta, né? 7 vezes 7. E o que a gente vai esperar? Beleza, a gente vai criar essa rota aqui. Então, quando a gente for listar a rota lá, a gente quer que apareça aqui o número 49, porque eu quero que ele interprete, né? Então, eu quero que aconteça a validação dessa expressão que eu criei. Então, ela iniciou com cifrão chaves e finalizou com chaves. E eu coloquei uma conta aqui dentro. Então eu espero que o resultado disso, desse valor, ele vire 49. Então eu vou criar essa rota. Eu enviei lá, ele disse que criou a rota crowsec test. Agora a gente vai fazer um refresh aqui dentro do Spring. Ele também respondeu com 200. E agora a gente faz uma requisição para a rota inicial aqui, para ele listar as rotas. E agora a gente tem aqui o seguinte. Esse negócio do Instagram cortar cada 4 stories é muito ruim. Mas vamos lá. E a gente pode ver aqui que ele criou então a nossa rota crowsec test e ele colocou o valor como 49 ali, tá vendo? Ele substituiu então e ele executou a nossa expressão que a gente passou, que era aquela conta de
7 vezes 7, e ele se substituiu colocando 49. Então aqui a gente prova que sim, existe a validação e o processamento dessa expressão que a gente colocou. Beleza, e o que isso tem a ver e por que isso aqui pode ser uma vulnerabilidade? Quando existe uma expressão que ela pode ser controlada por um usuário externo, por exemplo, um atacante, dentro dessa expressão do Java, eu posso chamar classes, carregar uma classe do Java, por exemplo. Então aqui dentro do Expression Language, eu posso carregar uma classe, por exemplo, a classe runtime, e executar um comando dentro do sistema operacional. Então, baseado em todas essas informações que eu passei para vocês, eu parei, gastei metade do meu dia ontem, e eu parei para escrever esse exploit para explorar essa vulnerabilidade. Então eu escrevi aqui um script em Python, onde ele faz todas essas requisições que eu mostrei para vocês no Burp. Então desde o primeiro post para criar a rota, depois o post para fazer refresh e o post para pegar o resultado, né, da expressão que a gente fez. E aí eu criei uma expressão aqui, que nem eu falei para vocês. Eita, bateu a porta, que susto. Eu criei uma expressão para vocês, uma expressão aqui dentro com Expression Language Injection, chamando o nosso queridíssimo runtime, para executar um comando dentro do sistema operacional. E isso me dá um RCE dentro da aplicação. Beleza, vamos fazer um teste aqui e ver esse exploit funcionando. Então esse exploit que eu criei, ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento é a URL do Expression Language, do Spring Cloud Gateway, e o comando que você quer rodar dentro do sistema operacional. Então se a gente dá um Enter aqui, a gente pode ver que eu faço o deploy de uma nova rota com um nome randômico, executo o comando, esse executing command é refresh das rotas, e aí eu faço uma requisição para pegar o output. Então como eu rodei o comando id, ele devolveu aqui o resultado do comando id, com o que está dizendo que está rodando com o usuário root lá dentro do sistema operacional. Muito legal, né? Então, esse exploit eu criei para explorar essa vulnerabilidade do Spring, beleza? Então, se você gostou dessa sequência aqui de stories, se você curtiu e você quer aprender um pouco mais sobre como funciona essa vulnerabilidade de Expression Language Injection, existe uma aula dentro da tropa onde eu falo sobre isso. Aqui dentro do Web Hacking na prática, existe uma aula chamada Expression Language Injection, onde eu falo sobre como essa vulnerabilidade funciona, quais são os passos que você tem que fazer para detectar essa vulnerabilidade e também quais são os passos que você tem que fazer para explorar essa vulnerabilidade. Então, se você gostou e quer saber mais como explorar esse tipo de vulnerabilidade, não só esse tipo de vulnerabilidade, mas diversas outras vulnerabilidades web avançadas, clica nesse botão de se inscrever e vem fazer parte da tropa. Você vai aprender não só essa, mas diversas outras vulnerabilidades em aplicações web. Então, clica aí em se inscrever e vem fazer parte da tropa.